A paz, tudo bom? Deus abençoe você. Que essa mensagem possa falar profundamente ao seu coração. A mensagem é as preciosas bênçãos do sofrimento na sua e na minha vida. Amém? Deus te abençoe. Espero que você seja edificado com essa palavra. Assista ela até o fim, porque ela vai fazer muito bem ao seu coração. Amém? Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus? Tudo mesmo? Será que até as coisas ruins na nossa vida, será que tudo coopera mesmo? Vamos ver o que Romanos 8:28 diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você ama a Deus, tudo na sua vida, até as coisas ruins, até os seus erros, até as coisas, falha de outros, falhas suas, tudo de alguma forma vai colaborar para o seu bem. Porque Deus transforma as coisas ruins, os nossos testemunhos, né, da nossa vida. Às vezes pode abençoar uma outra pessoa num momento difícil. E você se humaniza. Você vê quanto que você é falho. Então, os nossos planos, eu vou deixar 3 cartazes para você aí na mensagem, tem um deles que diz, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são tão altos em relação aos nossos como a distância do céu da terra. Às vezes você só vê aqui e o agora e a circunstância, Deus está vendo lá na frente e te preparando algo maravilhoso, porque em 1 Coríntios 2:9 diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é meu versículo predileto, que seja uma bênção para a sua vida. Até as coisas ruins vão colaborar. Quais são essas preciosas bênçãos que o sofrimento pode nos causar? Bem, no mundo de hoje, o cristianismo de hoje está bem fora do cristianismo, do Atos dos Apóstolos, do que viveu a Bíblia, os profetas, porque eles viveram sofrimento e davam glória a Deus. O cristianismo de hoje ele tem sido, para a maioria, ou para muitos, o buscar a Deus é para se livrar dos sofrimentos. Não é que Deus não vá dar basta no nosso sofrimento, mas só busca a Deus para sair da dor, sair do sofrimento. É para isso que Deus serve, para tirar a gente de sofrimento, que a gente tem que viver o céu completamente, em todos os aspectos, aqui. E não a presença de Deus em meio ao sofrimento. Muitas vezes o cristianismo de hoje, o ser feliz é não ter dor ou não ter tristeza. Não está doente, não está com dívida, não está triste, não está com problema familiar, não está nada ruim. Muita gente acha que cristianismo é um evangelho light, sem cruz por amar a Cristo. Você não paga preço para nada. Tudo tem que ser maravilhoso, brilhante, triunfante. Sim, Deus é de triunfo, mas o triunfo não é o triunfo do mundo, não é o triunfo das aparências. É o triunfo de coisas que às vezes ninguém vê. Apesar de que na dor, muitas vezes, nós questionamos a Deus. E isso até que é natural. Jesus, na cruz, sentindo aquele peso do pecado do mundo inteiro, de todas as gerações, ele disse, Pai, por que tu me abandonaste? Cada um de nós, em algum momento de luta, já falou isso para Deus. Eu já falei, eu creio que você também. Senhor, o Senhor me abandonou? É natural isso, é do humano isso. Jó, mesmo sendo fiel, andando reto aos olhos de Deus, ele teve questionamentos tremendos. Nós vamos ver daqui a pouco o desabafo de Jó. Mas Deus nos ama em todo o tempo e Ele está presente, inclusive, quando a gente está no sofrimento. Deus não livrou Daniel com os seus companheiros da cova dos leões. Ele não tirou Daniel e os seus companheiros de lá. Ele deu vitória. Lá, Deus entrou dentro da cova. Quando ele estava na fornalha, que foi aquecida 7 vezes. Será que a tua luta hoje está sendo aquecida 7 vezes mais? Pois Deus não tirou Daniel da cova. Você quer sair da cova? Quer pular fora da cova? Eu também quero, muitas vezes. Mas Deus não tira a gente da cova. Ele entra dentro da cova. Ele entra dentro da fornalha.
E mesmo ela agora, aquecida 7 vezes, o Senhor entra nela. E ele é o quarto homem, né? Porque eles estavam em 3, ele é o quarto homem. E saíram eles da fornalha, aquecida 7 vezes, totalmente ilesos. Nada, nem cheiro de queimado. Deus nos livra dessa prova, desse teste divino, por mais difícil que ele seja. Ele é o mesmo que abre a ferida, ele é o mesmo que fecha. Então a gente tem que crer no Senhor, que faz o impossível diante do sofrimento. Nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Em outra tradução, o sofrimento? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem esse momento, nem o futuro que você teme tanto, nem qualquer poderes, humanos ou malignos, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar do amor de Deus. Por isso você fica feliz até no meio do sofrimento. Porque você confia no amor de Deus, Ele está com você. E Ele está com você no meio da prova. Mesmo num período de fome, podemos nos alegrar o nosso coração nele. Tem gente que fala assim, não, filho de Deus não passa fome, né? Só se não está dando dízimo, não está dando oferta, claro, se não está dando dízimo, dando oferta, uma porção de coisa começa a travar na sua vida, né? Não é só área financeira. Mas a questão não é essa, é que mesmo que você estiver numa situação até de fome, o Senhor te conforta, te nutre o seu organismo e te dá alegria no meio dessa maior prova. Salmo 33, 18 e 22. Mas o Senhor protege aqueles que o temem e os firma a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Mesmo em tempos de fome, nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio, Ele é a nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Amém? Deus nos livra nas duras provas, quando nós confiamos no seu poder. Significa não viver do passado. Porque lá no passado aconteceu isso comigo, na minha vida pessoal, ministerial, familiar, conjugal, financeira. Porque lá aqueles tempos. Não viva de passado, nem bom e nem ruim. Pois Deus faz coisas novas. Isaías 43, de 1 a 28. Mas agora, assim diz o Senhor, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, visto que você é precioso, preciosa, e honrado, honrada à minha vista, e porque eu o amo, a amo, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei a você, para que você saiba e creia em mim e entendam. Vocês todos entendam, meus filhos, entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou eu, o Senhor, e além de mim não há entre vocês. E não, só repetindo aqui, né? Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há algum Salvador. Eu revelei, salvei e anunciei, eu e não há um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os mais antigos eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem vai desfazer? Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, né, no Mar Vermelho, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e reforços, e eles
jazem ali. Quem vai lá para Israel, vai no fundo do Mar Vermelho, quem faz aquele mergulho profundo, vê ali as rodas dos cavalos da tropa de Faraó, né? Até hoje está lá. Então, irmãos, apagados, eles foram apagados, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi. Esqueça lá as cebolas do Egito, da sua velha vida. Esqueça tudo, tudo que passou. Esqueça o que você tinha. Esqueça tudo que passou. Deus tem coisa nova para você, amém? E a palavra diz assim, para você: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Amém? Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e não se lembra mais de seus pecados. É esse Deus, o Deus do perdão, o Deus do recomeço na nossa vida. O sofrimento, às vezes, em nossa vida, faz parte da vida, é temporal, é circunstancial, às vezes por ações humanas. Em 1 Pedro 1, 6 e 7 diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Mesmo que refinado pelo fogo, essa confirmação é genuína, né? E resulta em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. O sofrimento é de duração limitada, tem data de validade. E a alegria em Cristo não tem data de validade, ela é eterna, amém? Viva cheio dessa alegria, da obediência de Deus, a alegria do obediente. Não interessa se não está agradando ninguém, mas se está agradando Jesus, você sente alegria. Mesmo debaixo da prova. Salmo 35, parte B. O sofrimento dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que a tua noite esteja terminando e a alegria do Senhor esteja vindo no novo amanhecer de Deus, no tempo dele. Amém? Qual é o outro tipo de sofrimento que a gente pode sofrer? Por justiça. 1 Pedro 3,14. Todavia, mesmo que venha a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Então, às vezes as pessoas são encurraladas em umas situações e temem falar a verdade, temem fazer a justiça. Não temam. Deus fala, sejam felizes por fazer a justiça, mesmo que não agrade a ninguém. Moisés fez o que era correto. Veja bem, Moisés estava vivendo lá no palácio e o correto como hebreu, ele está junto com o povo dele. E o que aconteceu? A Bíblia nos diz em Hebreus 11, 24 e 25. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, sofrer, né? Com o povo de Deus a desfrutar, né, dos prazeres do pecado durante algum tempo. Então, às vezes, você paga um preço, né? Vai sofrer algumas coisas, perde algumas coisas, mas você faz o que é certo, o que é justo. Amém? Às vezes, nós sofremos por resistir aos desejos da carne, os desejos pecaminosos da carne. São os desejos sexuais da sua carne, são os desejos da sua carne de ter coisas materiais, de ter o que você cobiça, né? Ou às vezes simplesmente ter aquilo que Deus prometeu para você. Mas acalma teu coração. Tudo que é teu, Deus vai te dar. Tudo que é meu, Ele vai me dar. Amém? Acalma teu coração, acalma tua carne. De todo desejo, de toda concupiscência. Olha o que diz a palavra em 1 Pedro 4, de 1 a 19. Eu vou fazer um resumo de algumas partes desse texto. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências, né, as cobiças dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque é bastante que no tempo passado da vida fizemos a vontade dos gentios, dos ímpios, dos sem Deus.
andando em dissoluções. O que é dissoluções? Quebra de promessas, né? A gente não tinha palavra, né? Concupiscências, nas cobiças, nas bebedeiras, nas glutonarias, nas abominações idolátricas, né? Todo tipo de pecado. E achamos estranho não correrdes com eles no mesmo, sem limite, nos rompimentos de acordo, nos insultos a Deus, que eles vivem, os gentios, os sem Deus, os quais hão de dar contas do que está preparado para julgar os vivos e os mortos. E já está próximo o fim de todas essas coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. O sofrimento muitas vezes é por perseguição, por você amar a Cristo. Veja a igreja perseguida de hoje, né? Cruz, John Stott, disse que é tudo que você sofre por amar e obedecer a Jesus. Em 1 Pedro, ainda no capítulo 4, continua dizendo e fala assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois ofendidos e menosprezados por serem de Cristo, felizes sois, porque sois vós repulsa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, ele sim é insultado, mas quanto a vós é glorificado, porque você está sendo ofendido por amar a Cristo. Que nenhum de vós padeça nessa vida, ou venha a morrer, ou venha a falecer, por ser homicida, que nenhum padeça por ser homicida, ladrão, malfeitor, ou como que se mete em negócios alheios. Faz trapaça, né? Nos negócios, para com o governo, para com a família, mas se padeça como cristão. Que se você venha a padecer, seja como cristão fiel, não se envergonhe de ser de Cristo, de ser correto, de sofrer por obedecer a Deus. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendam-lhes as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Eu vi um testemunho que foi muito forte, eu gostaria de compartilhar com você. Fala de uma situação que os cristãos foram mortos, eles iam sendo torturados, iam morrendo, iam sendo pendurados até a morte. E havia um guarda ali, isso foi num país que é perseguido por amar a Cristo, essa história é verdadeira, e esse vigilante ali, dessas pessoas, via que cada vez que a cabeça de um cristão ali torturado, pendurado, a cabeça dele descia, que havia falecido, já tinha uma coroa esperando por ele. E Deus abriu os olhos daquele soldado para ele ver a coroa. E cada cabeça que bate um pouquinho antes da cabeça abater, a coroa aparecia e ele via a pessoa recebendo a coroa. E assim foi. Quando chegou no último cristão, ele gritou: não quero negar Cristo, não quero morrer. E aí tiraram ele daquele sacrifício e o soldado falou: me põe, eu quero estar lá. Porque se ele não crê no Cristo que ele fala, eu creio. E se ele não quer aquela coroa que eu já estou vendo lá, que estava para ele, eu quero ela para mim. E ele foi pendurado e morreu por amor a Cristo. Isso é o impacto. Amar Jesus acima de tudo. Naquele filme O Soldado Ryan, muitas pessoas sofreram para buscar aquele soldado, porque a mãe já tinha perdido 4 filhos na guerra, e alguns soldados morreram para ir buscar esse último soldado. E quando eles conseguiram, o soldado não queria ir embora, ele disse: volte e faça por valer a pena, porque nós viemos até aqui, alguns de nós até morreram para que você fosse alegria para sua mãe. E um cristão fez um folheto e disse que Deus diz para nós, na cruz: faça por valer a pena. Faça com que a sua vida valha a pena. O amor do Cristo que morreu por você, do Deus que se fez homem e que morreu por nós. Amém? Ainda sob perseguição, Atos 11, 9 diz: os que tinham sido dispersos na época, né, do começo do cristianismo,
por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão. Estevão, que exemplo foi Estevão, cheio do Espírito Santo. Estevão estava ali por ordem de Saulo, que ainda não era Paulo. Todos os seus pertences foram colocados, como era o costume judaico, aos pés de Paulo. Ele nu, ali sendo apedrejado, clamou a Deus. E por fim ele se ajoelha e clama a Deus, não seja imputado neles esses pecados. E aponta para Saulo. E mais para frente, Saulo é convertido por causa dessa oração de Estevão. Mas o mais lindo, né, é que pouquíssimas vezes a Bíblia relata que Jesus ficou em pé para receber alguém, honrar alguém à direita de Deus. E para receber Estevão, quando ele viu aquele amor de Estevão, orando ali por Saulo, seu algoz, Jesus fica em pé para receber Estevão na glória. Que Jesus fique em pé para muita gente. Eu gostaria muito que o Senhor ficasse em pé para mim, mas não me sinto digna disso. Que honra! Não, acho que não existe maior honra nesse universo do que Jesus ficar em pé para te receber na glória. Eu acho que não existe honra maior que essa. Quando olhamos os profetas, vemos o quanto sofreram e olhavam firmes para Deus. Veja a lista dos heróis da fé em Hebreus 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, já muito idosos, né? Apesar de estéril e avançado de idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Deus fez uma promessa, ela está demorando muito. Abraão foi chamado pai da fé porque ele esperou bastante, mas ele confiou. E o lindo é que em Hebreus 11:17 diz, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova. Não pense que você não vai ser provado. Quando Deus o pôs à prova, olha só, ofereceu Isaque como sacrifício, o filho da promessa. Ele ia matar o próprio filho em sacrifício a Deus por ordem do Senhor, mas ele confiava que Deus ou ia providenciar o sacrifício, ou ia ressuscitar o filho dele. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu filho. Alguns foram torturados, mas Deus não permitiu que o filho Isaque morresse. Providenciou o cordeiro. Alguns foram torturados, diz Hebreus ainda, capítulo 11, torturados e recusaram ser libertados, porque eles não queriam negar a fé, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria, açoites, outros foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes vestidos de pele de ovelha e de cabras, vemos João Batista, necessitados, aflitos e maltratados. A Bíblia diz que esses grandes homens e mulheres de Deus, o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. A maioria dos apóstolos e os primeiros cristãos, nós vemos como sofreram muito, com prisões, apedrejamento, mas oravam e louvavam a Deus cheios do Espírito Santo. E morreram, na maioria deles, cerrados, crucificados, decapitados, mas viveram o poder de Deus e cura e milagres extraordinários. Irmãos, a missionária Heidi Baker, né, e seu esposo Roland, você vê o ministério lá em Moçambique, quantos milagres, né? Centenas de ressurreições. Ela foi apedrejada, tomou tiro, já ficou presa, e ela acorda cantando, cheia do Espírito Santo, alegre. Já teve multiplicação de comida neste século, gente, não foi no século passado. Milagre e poder de Deus. Mas ela pagou um preço. Quando tem problema, ela dá glória para Deus. Quando o pessoal está pronto de matar ela está falando, Jesus te ama, Jesus te ama. E quantos não querem pagar esse preço? E não veem viver a vida de Atos dos Apóstolos, hoje, nesse século, na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso ministério, no nosso país, no nosso Brasil. É tempo de nós vivermos o cristianismo de poder, que tem sacrifício, que tem glória e que tem vitória. Amém? O sofrimento, às vezes, irmãos, é provocado por Satanás. Olha só o que a palavra nos diz. 1 Pedro 5, 8 e 9.
Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Às vezes a gente pensa que é só nós que estamos passando. Agora na pandemia a gente se uniu um pouco mais, né? A gente, o outro está passando também. Mas os países, a luta é maior, outros é menor, não é? Mas agora a gente ficou mais humano, não é? Mas tem data de validade essa luta, amém? Irmãos, vigiem, porque o Satanás está ao redor, né? E nós todos passamos sofrimentos que são provocados também por Satanás. E o sofrimento, Deus também quer nos dar um ensinamento. Pague o sofrimento que alguém lhe faz, ou que alguma coisa, com o mal. O sofrimento, pague o mal com o bem. Olha o que a Bíblia fala quando alguém nos fere. 1 Pedro 2,21. Isso é muito difícil de fazer na prática, mas isso é o que o nosso Deus nos ensina. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Pague o mal com o bem. Que Deus ajude a eu e você fazermos isso. Amém? Falando aos propósitos do sofrimento para você como filho de Deus, o que o sofrimento faz? Ele leva o Filho de Deus de volta ao caminho certo. Nele é correção, ele também é disciplina. Sofrimento também é disciplina de Deus. Olha só, Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho ou minha filha, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai o faz ao filho quem deseja o bem. A dor é um megafone, irmãos, que Deus usa para fazer o surdo ouvir o que Deus quer lhe dizer. É para ajudar-nos em nossa conduta. Esse tipo de ação permissiva de Deus, de dor e de sofrimento, não é um sinal de que Ele nos abandonou. Pelo contrário, é o sinal de que Ele nos ama, desejando nos levar a andar no melhor caminho, no caminho certo, no caminho da vida, da verdade. Amém? O que o sofrimento é mais na nossa vida? É um ensinamento. É sabedoria adquirida. Você amadurece. Eclesiastes 7, de 1 a 23. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza, às vezes, é melhor do que o riso, queridos, porque o rosto triste melhora o coração, porque faz refletir no que é importante na vida. O coração do sábio está na casa onde há luto, pois a dos tolos na casa da alegria. Né? Só bebedeira, festa, brincadeira e ninguém pensando no que realmente é importante. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. O fim das coisas é melhor do que o seu início. O fim da sua vida vai ser melhor que o início, né? Você fala assim, bonito é o início do casamento. Deus vai repreender tudo isso na sua vida e vai fazer tudo novo. Que os últimos dias da sua família, do seu casamento, da sua vida vão ser melhor do que o início. Amém? Porque é assim que Deus faz, quando há sabedoria e a gente aprende com o sofrimento. Irmãos, o fim das coisas é melhor do que o início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Porque o orgulhoso perde as vitórias do Senhor. O divórcio é por causa da dureza dos corações. O orgulhoso, ele não perdoa, porque ele se sente melhor que o outro que erra. E assim, eu e você às vezes somos. Não sejamos assim, sejamos pacientes. Esperemos o tempo de Deus. O paciente espera tudo amadurecer e tudo vir no momento certo. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não deixa que a ira te suba, eu vou jogar tudo pro alto, eu vou virar a mesa. Isso é para tolos. Não diga, porque os dias do passado foram melhor que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. A sabedoria, como uma herança, é coisa boa e beneficia àqueles que veem o sol. A sabedoria como uma herança, é como
A sabedoria é como uma herança, a sabedoria oferece proteção. Como faz o dinheiro? Mas a vantagem do conhecimento é esta: a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Às vezes a pessoa tem dinheiro, mas a sua vida não é preservada. Numa doença, num assalto, num tiroteio, numa situação, num desastre, numa catástrofe, né? Num acidente. Mas a sabedoria preserva a vida de quem a possui e preserva eternamente. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, pare e considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre seu futuro. Deus não quer que você fique, Deus vai me dar isso, então eu fico aqui parado. Não, você não sabe o seu amanhã. Não confia nas riquezas, porque isso aí, hoje você tem, amanhã você não tem. Não confia na saúde, hoje você tem, amanhã você não tem. Não confia no que se perde. A sabedoria ensina isso, amém? Comece a dar valor a tudo. Aproveite os dias bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra. Não seja demasiadamente maldoso. Não é? E não seja tolo, ingênuo. Porque morrer antes do tempo é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará os ambos extremos. Irmãos, a Bíblia diz, prudente como a serpente e simples como as pombas. Então seja puro, mas não seja ingênuo. Não é? Seja prudente. A sabedoria é a prudência. Torna o sábio mais, diz o texto ainda, mais poderoso do que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Isso não existe. Todavia, não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Você se preocupa muito com as palavras que os outros dizem. Mas eu quero dizer uma coisa a você. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração, você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal de outros. Tudo isso eu examinei, mediante a sabedoria, e disse, eu decido ser sábio. Então, no momento que a gente critica o outro, a gente já lembra que um dia a gente também criticou o outro. O que o sofrimento pode fazer também? Desenvolver uma capacidade de compaixão pelos outros. 2 Coríntios 1, 4 e 5 diz assim, que nos consola em todas as nossas tribulações ou sofrimentos, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Amém? 2 Coríntios também fala sobre esse aprendizado, que a gente fica mais sensível. A pessoa que sofre, ela fica mais sensível. Vi o Watchman Nee, nos 20 anos que ele ficou preso na cadeia, quantos livros consagrados e profundos ele não escreveu. Então, os apóstolos escreveram muitas cartas, Paulo escreveu preso. E olha a profundidade que tem, não é? Então, queridos, a Bíblia diz, 2 Coríntios 1, 6, se somos atribulados é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. No mundo, nós somos cristãos, sempre vamos passar por aflições. Jesus mesmo disse, em João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tende ânimo. Eu venci o mundo. É como se Jesus dissesse, eu venci e você vai vencer também. Vocês vencerão comigo, o Senhor diz para nós. O sofrimento é uma excelente escola. Conseguimos aprender a fazer algo através da experiência. Se o próprio Jesus teve que aprender a obedecer pelas coisas que sofreu, veja o que Hebreus 5:8 nos diz. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Imagine cada um de nós. Se Jesus teve que aprender, imagine nós. Não é? Então, você, depois de todo esse sofrimento, você vai ter muito mais compaixão com pessoas que passaram pela luta que você passou.
confirmar o valor da fé. Confirmação de que a sua fé é genuína. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, quando a nossa fé é testada. Vou contar uma história para vocês que vocês devem encontrar em 2 Reis 4, de 8 a 37. Eu vou resumir. Eliseu, com seu auxiliar, né, o Geazi, Eliseu profeta, ele foi a uma cidade chamada Sunem, e ali tinha uma mulher rica que ofereceu refeição. Depois ela fez uma casinha lá com o seu marido, uma casinha para que quando o profeta passasse, ele descansasse ali. Aí o profeta sentiu de perguntar uma necessidade dela, e ela não tinha tido filhos, ela era estéril, não podia ter filhos. E aí o profeta orou, e aí a mulher disse assim: não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Deus abençoou a oração do profeta na presença de Deus, o menino nasceu, cresceu, mas certo dia começou a ter uma dor de cabeça terrível, muito forte. E o pai correu e trouxe para a mãe o menino foi posto no colo, e o pai se afastou, e o menino foi piorando, e morreu no colo dessa mãe. Essa mãe pegou este menino, correu até o quarto do profeta, colocou o menino na cama do profeta e correu. O marido interpelou, falou: vai tudo bem, vai tudo bem. Ela não parou para nem falar com ninguém. Porque quando você está numa luta muito forte, não conversa com quem não tem fé, não. Não conversa com quem não tem palavra profética de Deus realmente. Não conversa não, porque vai minar sua fé. Conversa com quem está na presença de Deus. Quem tem de Deus para dar. Se não tem, não conversa. Porque não deixa os outros minar sua fé. E aí ela correu para o profeta. E aí estava ali com o seu auxiliar, e o profeta falou que pusesse o bordal, e ela falou: não, o senhor tem que ir junto. E aí foi, na hora do milagre, você pensa que foi fácil o milagre? Foi não. Colocou lá e debruçou sobre ele lá, colocou o cajado, né, sobre o menino não levantou. E aí o profeta foi e deitou, né, sobre ele, olho no olho, boca na boca, né, corpo no corpo, sobre o menino, e ele levantou e o menino não respirou. E aí o profeta começou a andar no quarto. Eu imagino, a Bíblia não diz, mas eu imagino que Eliseu naquela hora entrou naquela fiação com Deus. Ele entrou clamando: Senhor, eu não sou nada, o poder que está em mim não vale nada, eu não sou nada, Senhor meu. Esta mulher foi o Senhor que deu para ela, portanto, Senhor, agora vem. E aí eu imagino, né, que ele tenha entrado na fiação com Deus. Eu imagino, a Bíblia não fala. O Senhor diz que ele andou rodando no quarto. E aí ele deita novamente sobre o corpo do menino e ele levanta. E o menino expira 7 vezes, abre os olhos e vive. As promessas de Deus e a tua bênção pode estar demorando. Você fala assim: mas é já, mas ainda não aconteceu, mas já. Mas ela virá. Creia no teu Deus. Amém? Porque isso vai confirmar a tua fé em meio à luta. Amém? O sofrimento diante de uma grande dor, e às vezes a gente fica numa autocomiseração, numa angústia. Vamos lembrar de Jó? Porque acho que nenhum de nós sofreu igual Jó. O desabafo da crise de Jó fortíssima com o sofrimento dele. Jó 7, de 1 a 21. Eu vou passar o texto rapidamente para você sentir o desabafo de autocomiseração, a depressão que Jó estava. Não é pesado o labor do homem na terra? Seus dias não são como os do assalariado? Ou como o assalariado que espera ansioso pelo pagamento? Assim me deram meses de ilusão, e noites de desgraça me foram destinados. Quando me deito, a noite se arrasta, e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Meu corpo está coberto de vermes e cascas de ferida. Minha pele está rachada e vertendo pus. Meus dias correm e chego ao fim sem nenhuma esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não passa de um sopro. Meus olhos jamais tornarão a ver a felicidade. Olha como eu estava mal. Por isso, não me calo, na aflição do meu espírito me desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas. Quando penso que a minha cama me confortará e que o meu leito aliviará a minha queixa, mesmo aí me assusta com sonhos, me aterroriza com visões. Prefiro ser estrangulado e morrer. Desculpa, não estrangeiro. Prefiro ser estrangulado e morrer do que sofrer assim.
estava querendo a morte, né? Sinto desprezo pela minha vida. Meus dias não têm sentido. Que é o homem para que lhes dê importância e atenção, para que o examines a cada manhã, o proves a cada instante? A mulher dele chegou a dizer, por que você não blasfema contra o teu Deus e morre? Porque ela já estava revoltada também. E Deus foi mostrando os animais, foi mostrando como é que a relação dele, como que os animais reagem, como Deus reage com a criação. E no final, Jó cresce. Né? Nem os amigos de Jó nem Jó estavam entendendo tudo. E Jó 42:5. Antes eu conhecia só por ouvir falar, mas agora, ao final da luta, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Em outra tradução, e agora de contigo andar. Chega de viver essa vida cristã de longe, de ouvir falar do que Deus faz na vida dos outros, dos profetas, não sei o que, Deus fez milagre no pastor tal, na pastor tal, no testemunho tal e tal. Não, Deus quer viver milagres na sua vida, na sua e na minha vida. O milagre de Deus é para todos aqueles que querem, amém? E Jó, depois no final, ele aprendeu a andar bem pertinho com Deus. Se você tem promessa de Deus e a tua luta está intensa, e a minha também, saiba que no final você vai andar lado a lado com Deus. Aperfeiçoa o teu caráter. O sofrimento tem essa preciosa bênção para você. Você que é fiel ao Senhor. Romanos 5, 3 e 4 diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação ou sofrimentos produz perseverança ou paciência. A perseverança há um caráter aprovado, em outras traduções, a experiência. E esse caráter aprovado, ou experiência, nos leva à esperança. Então, uma escadinha. Nesse texto, Paulo afirma que o sofrimento é um meio que Deus usa para aperfeiçoar o caráter dos cristãos. Em geral, não crescemos quando estamos em plena calmaria de problemas. Em todos os ramos da vida, o desenvolvimento aparece em hora de crise e de sofrimento. Queridos, olha só o que Deus faz. Sofrimentos que produz perseverança e paciência. Você não é paciente, você é ansioso, você quer resposta rápida de Deus, né? Você vai aprender a esperar no Senhor, a ser perseverante. Eu creio, tá tudo demorando. Você viu quanto tempo que Abraão esperou, mas ele creu e Deus deu a vitória.